Um dos povos mais conhecidos e referidos há muito tempo são os gregos. Sua rica mitologia, seu idioma ainda muito presente, sua cultura, arquitetura e sua história nos levam a um passado repleto de aventuras, com heróis e monstros e nos ensinam lições poderosas, tendo esses contos repassados há milênios, junto com seus complexos pensamentos filosóficos. Nesse vídeo, abordaremos sobre o início da chamada cultura grega arcaica e clássica, e como se formaram e qual o legado que deixaram. A pré-história do atual território grego é reconhecida pela arqueologia, pois há evidências de pelo menos 50 sítios de habitações humanas onde a caça e coleta já eram atividades comuns. Deixaram evidências de cerâmicas e atividades de mineração com fins domésticos, como evidenciado por achados nas cavernas Petralona e Franquite. Nos sítios da ilha Alóniso, foi evidenciada uma comunicação intensa entre as ilhas próximas e a península de Magnésia, o que sugere que já havia a prática da navegação nesse período. Já no chamado período neolítico, experimentado nessa região, foi caracterizado por assentamentos mais complexos e permanentes, dos então chamados povos pelasgos, principalmente no norte da atual Grécia, onde é visível a domesticação de animais e o desenvolvimento da agricultura. Já no fim desse período da região, são achados evidências de uma transição de uma cultura tradicionalmente neolítica para outra que começa a se caracterizar no uso de metais mais versáteis, como ouro, prata e cobre. E esse período de transição também é marcado com evidências de uma destruição de diversos assentamentos na Tessália, devido a forças geológicas. Já no período da Idade do Bronze grega, começa com o florescimento da civilização das Cíclades. Essas ilhas do mar Egeu são as ilhas de Delos, Milos, Naxos e Paros, entre outras, e esses locais fornecem as primeiras evidências de habitação humana contínua naquela região nesses períodos, onde o comércio e a pesca era a forma que esse povo insular ganhava vida. Quanto à Grécia continental, vários povos se desenvolvem, em sua maioria, em sociedades separadas umas das outras, talvez pela geografia montanhosa do local, e são conhecidas como culturas heládicas, sendo divididas em vários subgrupos como cultura Eutresis, cultura Caracol, Tirinto, Leficande, entre outras que já habitavam o território desde 3100 a.C. Achados arqueológicos no norte da Grécia, como na Tessália, Macedônia e nas conhecidas culturas Proto-Sésculo, sugerem uma onda migratória vinda principalmente da Anatólia, onde esses colonos eram predominantemente agricultores. A civilização minoica desenvolveu-se na ilha de Creta e tornou a potência marítima dominante da região no período do Bronze. A civilização minoica prosperou em comparação com as ilhas cicládicas, com quem tinha relações comerciais, além de terem avançado os métodos de construção naval, de arquitetura, cerâmica, nas artes e na guerra. Tinha um sistema de escrito próprio, que ainda não foi decifrada, a chamada Linear A. E evidências arqueológicas e geológicas em Creta sugerem que esta civilização caiu devido ao uso excessivo da terra causando desmatamento, embora, tradicionalmente, seja aceito que eles foram conquistados pelos micênicos. A erupção do vulcão da ilha vizinha de Thera, a atual Santorini, entre os anos 1650 e 1550 EC, e o tsunami resultante, é reconhecida como a causa final para a queda dos minoicos. Este evento tem sido frequentemente citado como inspiração que Platão teve para criar seu mito da Atlântida em seus diálogos Crítias e Timeu. Na playlist do canal há um vídeo específico onde narro a história do povo minoico. A civilização micênica é comumente reconhecida como o início da cultura grega, embora não saibamos quase nada sobre os micênicos, exceto o que pode ser determinado através de achados arqueológicos e através do relato de Homero da sua guerra com Troia, conforme registrado na Ilíada. A eles são creditados com o estabelecimento da cultura devido principalmente aos seus avanços arquitetônicos, seu desenvolvimento de um sistema de escrita conhecida como Linear B, que é uma forma primitiva de grego e é descendente do minoico Linear A,
bem como o estabelecimento ou aprimoramento de ritos religiosos. Os micênicos aparecem ter sido muito influenciados pelos minóricos de Creta em sua adoração às deusas da terra e aos deuses do céu, que com o tempo se tornaram um panteão grego clássico. A chamada mitologia grega forneceu respostas sobre a criação do universo, do mundo e dos seres humanos. Um mito muito antigo relata como no início não havia nada além de caos na forma de águas intermináveis. Desse caos surgiu a deusa Eurínome, que separou a água do ar e iniciou sua dança da criação com a serpente Ófion. De sua dança, toda a criação brotou e Eurínome era originalmente a grande deusa-mãe e criadora de todas as coisas, tendo essa lenda oriunda dos antigos micênicos e minóricos. Com o tempo, essa história havia se mesclado nos mitos sobre os titãs, da guerra de Zeus contra eles e o nascimento dos deuses olímpicos com Zeus, tendo a dominância. Essa mudança indica o movimento de uma religião matriarcal para uma abertamente patriarcal. Eurínome passa a ter um papel secundário nesse panteão, agora chamado de olímpico. Qualquer que fosse o modelo seguido, no entanto, os deuses claramente interagiam regularmente com os humanos que os adoravam, e eram uma grande parte da vida cotidiana na Grécia Antiga. Por volta de 1100 a.C., na época do colapso da Idade do Bronze, as grandes cidades micênicas do sudoeste da Grécia foram abandonadas e, como alguns chegam a conjecturar, sua civilização pode ter sido destruída por uma invasão dos chamados gregos dóricos. As evidências arqueológicas são inconclusivas sobre o que levou à queda dos micênicos, e como nenhum registro escrito desse período sobreviveu ou ainda não foi descoberto, pode-se apenas especular sobre as suas causas. As tábuas de escrita linear B, encontradas até agora, contêm apenas listas de mercadorias trocadas no comércio ou mantidas em estoque. Parece claro, no entanto, que após o que é conhecido como a Idade das Trevas grega, houve, além de um período de ausência de documentação escrita, uma colonização grega que estava em curso em grande parte na Ásia Menor e nas ilhas ao redor da Grécia continental, num fenômeno migratório muito expressivo para várias outras regiões do Mediterrâneo. O período arcaico grego é caracterizado pela introdução da república no lugar onde antes era vista apenas monarquias, e eram organizadas como cidades-estado ou polis. A noção de país e nações que temos hoje não se aplica para definir como eles mesmos se viam na antiguidade. Isso porque a formação da entidade-nação é um processo moderno da leitura histórica. Os gregos chamavam sua terra de Hellas, e eles mesmos de helenos ou helênicos. E este nome tem origem na figura mitológica de Heleno, filho de Deucalião e Pirra, no mito de origem e criação que tem paralelos com o Gênesis da Bíblia. O pai de Heleno sobreviveu a um grande dilúvio que Zeus fez acontecer para acabar com a humanidade. E o próprio Heleno tornou-se o pai fundador de todas as tribos gregas, que vieram de cada um de seus filhos, sendo os povos eólios, os dóricos, aqueus e jônios. As polis os separavam, mesmo falando o mesmo idioma e tendo as mesmas crenças religiosas. Nesse período, há a instituição de leis como as conhecidas reformas de Draco em Atenas, onde havia um formato de democracia, uma novidade na época. Surge também festividades religiosas, como as grandes festividades sazonais chamadas de Panateneias, em homenagem à deusa Atena. A cerâmica grega se torna mais distinta e a escultura grega começa a mostrar seus traços característicos. Inclusive, nessa época as primeiras moedas cunhadas surgem no reino insular de Egina, próximo de Atenas. Todo esse boom cultural preparou o terreno para o florescimento do que é classificado como o período clássico da Grécia Antiga, entre os anos 480 a 323 a.C., que tem como marco inicial a vitória grega na Batalha de Salamina, e vai até a morte de Alexandre o Grande. Esta foi a conhecida Idade de Ouro de Atenas, quando Péricles inicia a construção da Acrópole com sua grandiosa estátua de Atena,
em homenagem aos homens que morreram na Batalha de Maratona em 490 EC contra os persas Aquemênides. A Grécia atingiu as alturas em quase todas as áreas de aprendizado humano durante esse tempo, e os grandes pensadores e artistas da antiguidade como Fídias, Platão e Aristófanes se destacaram. A democracia, termo grego onde demos significa povo e kratos significa poder, portanto poder do povo, foi estabelecida em Atenas permitindo que todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de 20 anos de idade, uma voz no governo grego. Os filósofos chamados de pré-socráticos, seguindo o exemplo de Tales de Mileto, iniciaram o que viria a ser o método científico na exploração dos fenômenos naturais. Homens como Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Demócrito, Xenófanes e Heráclito abandonaram um modelo teísta do universo e se esforçaram para descobrir a causa subjacente da vida e do universo. Seus sucessores, entre os quais Euclides e Arquimedes, continuaram a avançar a ciência grega e a investigação filosófica e estabeleceram ainda mais a matemática como uma disciplina séria. O exemplo de Sócrates e os escritos de Platão e Aristóteles, depois dele, influenciaram a cultura e a sociedade ocidentais por mais de 2000 anos. Este período também viu avanços na arquitetura e na arte com um movimento de afastamento do ideal para o realista. Obras famosas da escultura grega, como os mármores do Partenon e a estátua de Escóbulos de Miro, datam dessa época e sintetizam o interesse dos artistas em retratar a emoção, a beleza e a realização humanas de forma realista. Todos esses desenvolvimentos na cultura foram possíveis graças à ascensão de Atenas após a vitória sobre os persas em 480 EC. A paz e a prosperidade que se seguiram à derrota persa forneceram as finanças e a estabilidade para que a cultura florescesse. Atenas tornou-se a superpotência da época e, com a marinha mais poderosa, foi capaz de exigir tributos de outras cidades-estado e fazer valer os seus desejos. Atenas formou assim a Liga de Delos, uma aliança defensiva cujo propósito declarado era dissuadir os persas de novas hostilidades. A cidade-estado de Esparta, no entanto, duvidou da sinceridade ateniense e formou sua própria associação para a proteção contra seus inimigos, a chamada Liga do Peloponeso, nome da região onde Esparta e outros estavam localizados. Houve grande animosidade por parte dessas ligas, e a tensão entre essas duas partes acabou eclodindo no que ficou conhecido como Guerras do Peloponeso. Esse conflito é dividido em duas partes, sendo a Primeira Guerra do Peloponeso ocorrida em 460 a 445 EC, e termina em uma trégua entre as duas partes, mas sem um vencedor aparente, não impactando na prosperidade contínua de ambas as partes. Mas, depois da Segunda Guerra do Peloponeso, a poderosa cidade de Atenas ficou em ruínas, e Esparta, a vencedora, faliu após essa prolongada guerra. Em vídeos futuros iremos dissecar em mais detalhes a respeito desse conflito. Esta época do fim da Guerra Peloponesa é geralmente referido como período clássico tardio, e o vácuo de poder deixado pela queda dessas duas cidades dissolve a resistência que era unida pelas ligas entre elas, que foi preenchido por Felipe II da Macedônia, após a sua vitória sobre as forças atenienses e seus aliados na Batalha de Queroneia, em 2 de agosto de 338 AEC. Ele acabou unindo as cidades-estados gregas sob o domínio macedônio, mas após o seu assassinato em 336 AEC, seu filho Alexandre acabaria assumindo o controle. Alexandre o Grande levou adiante os planos de seu pai para uma invasão em grande escala da Pérsia Aquemênida, em retaliação à invasão ocorrida em 480 EC, e se aproveitando de uma fragilidade política na corte de Dario III. Como ele tinha quase toda a Grécia sob seu comando, um exército permanente de tamanho e força consideráveis e um tesouro cheio, Alexandre não precisava se preocupar com aliados nem consultar ninguém sobre seu plano de invasão, e assim liderou seu exército no Egito, através da Ásia Menor, através da Pérsia e finalmente para a Índia.
Orientado em sua juventude pelo grande aluno de Platão, Aristóteles, Alexandre difundiria os ideais da civilização grega através de suas conquistas e, ao fazê-lo, transmitiria a arte, filosofia, cultura e a língua grega a todas as regiões com as quais entrasse em contato. Em 323 a.C., Alexandre morreu, e seu vasto império foi dividido entre 4 de seus principais generais. Isso deu fim ao chamado período clássico grego, e dá início ao que ficou conhecido pelos historiadores como período helenístico, durante o qual o pensamento e a cultura grega se tornaram dominantes nas várias regiões sob a influência desses generais. Após as guerras dos diádocos, ou sucessores, como os generais de Alexandre passaram a ser conhecidos, Antígono I estabeleceu a dinastia Antigônida na Grécia, após destituir o general Cassandro da Macedônia. Mas Antígono perde a Batalha de Ipsos em 301 e seu território é dividido pelos outros diádocos, até o seu neto, Antígono II Gônatas, em 276, recuperar o controle da Macedônia e governar a maior parte da Grécia continental. A emergente República Romana interfere cada vez mais nos assuntos da Grécia durante esse tempo, e em 168 a.C. derrotou a Macedônia na Batalha de Pídina. Após esta data, a Grécia ficou constantemente sob influência de Roma. Em 146 a.C., a região foi designada Protetorado de Roma, e os romanos começaram a imitar a moda, a filosofia e até certo ponto as tradições culturais gregas. No ano de 31 a.C., Otaviano César anexou o país como uma província de Roma após sua vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Actium. Otaviano tornou-se Augusto César e a Grécia parte do Império Romano. Nos próximos vídeos veremos como que o Império de Alexandre foi formado e qual o legado que deixaram de forma bem mais detalhada. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenha lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preço bem acessíveis. Muito obrigado e até a próxima história.